Agora, isso é bíblico, isso é verdade. Agora, não pregue outra coisa, uma coisa que não vai edificar a fé de vocês. Eu vou perder meu tempo no púlpito? O que é isso? Parágrafo 69, a era de Laodiceia. Vê você, já não há nenhuma dúvida de que Ele é o Criador. Você tem alguma dúvida de que Jesus Cristo é o Criador? Você crê que Ele é o Criador? Amém? Então, não há nenhuma dúvida, diz o profeta. Ele foi o Criador de uma criação física completa. Estamos chegando aqui agora na nova criação. Certamente, agora podemos entender o significado destas palavras. Parágrafo 70, Laodiceia. Ao ter qualquer outra interpretação, eu digo, em nome de Jesus Cristo, eu não quero outra interpretação. Eu não quero, eu não aceito, eu não creio em outra interpretação. Ao ter qualquer outra interpretação, significaria que Deus criou a Deus, porque Jesus Cristo, o Filho, é Deus. Se você fizer qualquer crença diferente, você tem que saber, então, que você está dizendo que Deus criou Deus, porque Jesus Cristo não é menos que Deus. O Filho é Emanuel, é Deus conosco, é Pai da eternidade e é Príncipe da paz. É esse Filho. Mas Ele é Deus forte. Como Filho você vê Ele morrendo, como Deus forte você vê Ele levantando a sepultura. Como Príncipe você vê Ele aqui como Rei, Filho do Rei, reinando sobre o seu povo, com o seu povo, durante as eras. Olha Ele expondo sua qualidade. Amém, amém. Como poderia ser? Como poderia Deus ser criado quando Ele mesmo é o Criador? Estamos falando aqui da pessoa de Jesus Cristo. Se você crê que Ele é menos que Deus, que Ele é apenas um filho e não é Deus, então o profeta diz, como poderia Deus ser criado quando Ele é o próprio Criador? Ele mesmo é o Criador. Gente, a fé é tão simples. É você tomar o Deus Espírito que nunca ninguém vai ver e ver Ele no Filho, Jesus Cristo. Esse Filho é Deus forte. Ou então eu posso abraçar o Filho, porque eu não posso abraçar o Pai que é Espírito, mas eu abraço o Filho que é Pai da eternidade. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não posso viver ao lado do grande Espírito Jeová. Eu não posso viver com Ele, apalpar nele, porque Ele é Espírito, mas eu apalpo no Príncipe da paz. Oh, meu Deus! O que você vai fazer? Tudo o que você pensar que não pode fazer com o Pai que é Espírito, com Deus que é Espírito e é Espírito Santo, você não pode fazer nada com Ele. Eu não posso beijá-lo, não posso apalpá-lo, não posso tocá-lo, não posso sentir a mão dele na minha. Mas eu posso chamar o Filho. Tu és Pai da eternidade. Tu és Deus forte, Tu és Príncipe da paz, Tu és maravilhoso, Conselheiro. Quem Tu és, senão Deus? Tu tens um corpo que relaciona com o meu, Tu tens um corpo que te mostra como o meu, para que eu pudesse ter companheirismo contigo e Tu ter companheirismo comigo. É bom apertar sua mão. Aleluia! Agora, isso daqui não é Deus como um dedo, não. Não. Isso aqui é um Deus verdadeiro. Isso daqui é Ele que é Espírito, criou um corpo para Ele poder ser visto, apalpado. Para que eu possa sentir, dormir com Ele. Sempre Deus fez isso. Aleluia. 71, Laodiceia. Porém, agora está aqui, em meio da igreja. E se Ele está aqui, Ele está na condição original. Ele está através do Logos. Ele está através da coluna de fogo. Ele está através do Filho. Ele está através da teofania. Se Ele está aqui, Ele está assim. Porque Ele voltou ao original, para Ele poder estar aqui.
no meio da igreja, e enquanto está aqui nesta última era, revelando-nos sua gloriosa pessoa. Jesus está revelando quem? Sua gloriosa pessoa. Aleluia. Ele diz de si mesmo que é o autor da criação de Deus. Espera lá, irmão. Autor da criação de Deus. Se não for um corpo no qual Deus é visto, como que ele podia ser autor? Ele é o autor. Aí o irmão Branham vem e diz assim: esta é outra criação. Outra criação. Isto tem que ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador daquela igreja. Eu não sei se você consegue ver isso. O Pai, que é Espírito, fez o Logos, aquela pequena luz branca, para começar a ser visto. Depois veio a homem, para ser tocado, apalpado. Esse mesmo Deus fez isso, e depois veio aqui na terra. Aí volta ao original, volta a Espírito, volta à coluna de fogo, volta ao Logos novamente, e logo ele vem na igreja, está no meio da igreja, caminhando com a igreja. Isso tem a ver com a nova criação. Isso daqui é tão bom. Se você perceber o relacionamento entre o Pai e o Filho, e entre o Filho criando a igreja. Porque se o Filho não é Deus, como ele pode ser autor dessa criação? Quem cria é Deus. Ele é o autor desta criação. E o profeta diz esta criação, agora ele não está falando mais da criação de répteis, ele não está mais falando da criação de sol, de lua, ele não está falando de criação de anjos, ele não está falando aqui nem daquela criação do homem Adão, ele está falando aqui nas eras da igreja da nova criação. A criação da qual ele voltou ao original e começou aqui a criação da sua igreja, que já estava nele antes da fundação do mundo. E tinha que manifestar aqui numa carne, assim como o Filho já estava com o Pai antes da fundação do mundo, mas tinha que estar aqui em carne. E não era a pessoa distinta do Pai, era a pessoa do Pai. Oh Deus, aleluia. Esta é outra criação. Isso tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de si mesmo. Ele é o criador daquela igreja. O esposo celestial criou sua própria esposa. Amém? Se a pessoa bem, ele criou sua própria esposa. Agora, filhos, o esposo celestial criou sua própria esposa. Não tem nada errado na esposa de Cristo. Assim como foi criado o Logos. E é Deus criando um corpo para ele habitar, para ele ser visto, para ele manifestar. Agora vem Deus nessa nova criação da igreja, num período das 7 eras, porque ele fez isso no Calvário. Os judeus rejeitou a sua manifestação. Ele voltou ao original, voltando ao original. Olha ele vindo, levantando o homem agora naquela imagem de Cristo. Ele vai levantar o homem, porque no primeiro homem, Adão, todos morrem, mas no segundo todos são vivificados. É o que Paulo ensinou. Mas isso aqui é tão tremendo, você quer ver? Nova criação. Ele diz, era um Deus homem, era o Filho de Deus. Entenda o que o William Branham está dizendo, parágrafo 72, parte C do parágrafo, a era de Laodiceia. Ele era Deus homem, Jesus Cristo. Era o Filho de Deus. Deus homem. Quer dizer, Deus numa carne.
Ele não era a segunda pessoa. Ah, mas ele falava com o Pai. Por certo, a natureza humana falando com a natureza divina. Era o homem Jesus falando com o grande Espírito Deus. Com quem você fala hoje? Você pensa que fala com outro? Você está falando com o mesmo Deus. Quando você fala, meu Deus, sabe o que você está falando? O mesmo que Jesus dizia. Deus meu, Deus meu. Você está falando com o mesmo Espírito. Porque é o que Cristo é hoje. Em Espírito. Ele está aqui na sua igreja, no seu povo, a qual esse grupo manifesta o corpo de Cristo aqui na terra, está manifestando o Deus invisível. Aquele Cristo que voltou ao Pai e que não pode ser visto senão dentro de Pedro, dentro de Paulo, dentro de Tiago, dentro de João, dentro de Irineu, dentro de Martim, dentro de Columba, dentro de Lutero, dentro de Wesley e dentro de Branham. Você não pode ver Deus fora agora, porque foi Deus do povo, Deus em Paulo e no seu povo, em Irineu e no seu povo, em Martim e no seu povo, em Columba e no seu povo, em Lutero e no seu povo, era Deus em Wesley e no seu povo, foi Deus em William Branham e no seu povo. Agora, eu te digo, quando terminou o ministério de William Branham aqui na terra, como o sétimo anjo, ele terminou, ele não precisa voltar para poder completar o ministério, porque Deus já completou tudo nos dias da voz do sétimo anjo. Foi revelado o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10:7, já foi cumprido. Deus não tem que trazer William Branham para cumprir mais esse ministério, porque já terminou. O que Deus fez quando William Branham terminou seu ministério na terra. Sabe o que Deus está fazendo com um homem na terra? Deus tinha que deixar ele fazer aquilo. Porque Deus estava nele curando, Deus estava nele libertando, Deus estava nele levantando os perdidos, Deus estava nele curando os cegos, Deus estava nele ressuscitando os mortos. Mas quando William Branham morreu, que Billy Paul chegou para ele e disse: papai, fale a palavra e o senhor sairá do meio dessas ferragens. Quantas vezes o senhor falou a palavra e isso aconteceu? Fala a palavra para te beneficiar. Ele disse: meu filho, o poder que Deus me deu não é para ser usado comigo mesmo, mas sim com os outros. Não falou a palavra. O poder que Deus deu ao filho foi isto. Nem dá sinal para anjo. Não dá sinal para ele não, porque senão os anjos descem e faz o trabalho. Jesus não deu sinal. William Branham, vocês têm que ver Deus numa carne humana, até no meio da ferragem dos carros naquele acidente, dizendo: não posso fazer isso, porque o poder que Deus me deu não é para mim. O poder que Deus deu para Jesus não é para Jesus. Aquele poder não era para ele, é para mim. Aquele poder não era para William Branham, é para mim. É para você. Só eleito pode enxergar isso. Ele não podia fazer nada. Jesus não podia fazer nada na cruz. William Branham não podia fazer nada no meio da ferragem. Daquele carro, daquele acidente. Não tem problema. Alguém diz: mas você quer falar que ele é Deus? Não, eu estou dizendo que Deus estava nele. Eu estou dizendo que William Branham era Deus. Porque você não consegue enxergar, então Jesus Cristo é Deus. Só que Jesus Cristo que é Deus estava dentro de William Branham. E quando Jesus está dentro de um homem, o que aquele homem é? Quando Deus desceu do céu, está dentro de Jesus, o que Jesus era. Aleluia. Amém, amém, amém.